Perder um pai é uma dor que ninguém consegue descrever em palavras, um vazio que ecoa no peito e nos deixa sem ar. Mas descobrir que a pessoa que deveria te proteger, aquela que te trouxe ao mundo, está planejando te destruir no momento de maior fragilidade. Isso é desumano. Eu vi minha própria mãe transformar o luto em uma oportunidade de lucro, a memória do meu pai em cifras bancárias e o nosso passado em uma fria guerra judicial. Ela olhou nos meus olhos e achou que tinha vencido. Ela acreditou que sua ganância era mais inteligente que a minha aparente resignação. O que ela não sabia é que, no xadrez da vida, às vezes sacrificar a rainha é a única jogada possível para dar o xeque-mate. Às vezes, deixar alguém levar tudo é a única maneira de garantir que fiquem exatamente com o que merecem. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. A chuva fina e gelada de Curitiba parecia cair com o único propósito de tornar aquele dia ainda mais cinzento, como se o próprio céu estivesse de luto pela partida do meu pai. O cemitério estava lotado, um mar de guarda-chuvas pretos e rostos consternados que se aglomeravam ao redor do túmulo recém-aberto. O cheiro de terra molhada misturado com o perfume enjoativo dos crisântemos formava uma combinação que revirava meu estômago, uma memória olfativa que eu sabia que carregaria pelo resto da minha vida como um gatilho de dor. Eu sentia minhas pernas pesadas, afundando na grama úmida, enquanto o padre murmurava palavras de conforto que entravam por um ouvido e saíam pelo outro, sem nunca tocar o coração dilacerado que pulsava descompassado no meu peito. Rogério Mendes não era apenas um advogado renomado na capital paranaense. Ele era meu herói, meu mentor, a bússola moral que guiou cada passo que dei desde a infância até o momento em que recebi minha carteira da OAB. Perdê-lo para um infarto fulminante aos 58 anos parecia um erro grosseiro do destino, uma piada de mau gosto que eu me recusava a aceitar. Ao meu lado, segurando meu braço não com a firmeza de quem oferece apoio, mas com a posse de quem reivindica um objeto, estava minha mãe, Vera. Enquanto eu mal conseguia respirar entre os soluços contidos, escondendo meus olhos inchados atrás de óculos escuros, ela permanecia ereta, impecável. Vera usava um vestido preto de grife que comprara na semana anterior, sapatos de salto alto que afundavam na lama, sem que ela perdesse a postura, e uma maquiagem à prova de água que, sinceramente, não precisava ser testada, pois nenhuma lágrima havia ousado escorrer pelo seu rosto perfeitamente esculpido por procedimentos estéticos. O que mais me assustava não era a ausência de choro. Afinal, cada um lida com o luto de uma forma, mas sim a impaciência que emanava dela. Ela checava o relógio de pulso dourado a cada 5 minutos, suspirando audivelmente sempre que alguém se aproximava para oferecer as condolências. Para Vera, o funeral do marido com quem fora casada por 30 anos não era uma despedida dolorosa. Era um evento social obrigatório, um trâmite burocrático que precisava ser finalizado para que ela pudesse seguir para a próxima etapa. E eu, na minha ingenuidade de filha enlutada, não fazia ideia do quão fria e calculista seria essa próxima etapa. Camila, por favor, componha-se. Ela sussurrou no meu ouvido, sua voz ríspida cortando o som da chuva. As pessoas estão olhando. Você é sócia. Do escritório agora. Não pode parecer uma adolescente desequilibrada. O Dr. Hélio está vindo para o almoço após o enterro. Precisamos estar apresentáveis. Engoli o choro, sentindo o gosto amargo da bile na garganta. Dr. Hélio era o advogado da família e sócio minoritário do meu pai. A ideia de discutir negócios ou testamentos no dia do enterro me parecia profana. Uma violação da memória daquele homem generoso que agora descia à terra. Fria, mas eu conhecia minha mãe. Discutir com ela ali, na frente da elite curitibana, seria dar o espetáculo que ela tanto abominava. Apenas assenti, apertando o sobretudo contra o corpo para tentar conter o tremor que não era de frio. O trajeto até a nossa casa, no bairro do Batel, foi feito em um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo som rítmico dos limpadores de para-brisa, lutando contra a tempestade que desabava lá fora e
pelo toque incessante das notificações no celular da minha mãe. Ela respondia mensagens com uma agilidade impressionante para uma viúva recente. A casa, uma construção imponente de estilo neoclássico que meu pai construíra com tanto orgulho, parecia agora um mausoléu vazio. Os móveis de madeira maciça, os tapetes persas, as obras de arte que ele colecionava com paixão, tudo parecia ter perdido a cor. Assim que entramos, Vera dispensou os empregados que vieram nos servir água e café, ordenando que preparassem a biblioteca para a reunião com o Dr. Hélio. Eu fui direto para o meu antigo quarto. Precisava de 5 minutos longe daquela atmosfera opressora. Precisava lavar o rosto e tentar encontrar forças para encarar o que viria. Olhei-me no espelho e vi o reflexo do meu pai nos meus olhos. A mesma determinação, a mesma honestidade. Seja justa, Camila, mesmo quando o mundo não for com você, ele costumava dizer. Eu me agarrei a essa frase como um náufrago se agarra a uma tábua em mar aberto. Quando desci, o Dr. Hélio já estava sentado em uma das poltronas de couro da biblioteca, com uma pasta de couro marrom sobre os joelhos. Ele parecia desconfortável. Seus olhos varriam o ambiente como se procurasse uma rota de fuga. Hélio conhecia meu pai desde a faculdade de Direito, no Largo de São Francisco. Eram amigos de uma vida inteira. Ele sabia quem era Rogério. E, infelizmente, ele também sabia exatamente quem era Vera. Minha mãe estava sentada atrás da mesa maciça de carvalho que costumava ser o trono do meu pai. Ver aquela cena me causou um calafrio físico. Ela já havia tomado o lugar dele, literalmente, antes mesmo de as flores do túmulo murcharem. Ela segurava uma taça de vinho tinto, girando o líquido com um sorriso que não chegava aos olhos. Sente-se, minha querida, disse ela, apontando para a cadeira à frente da mesa, me colocando na posição de cliente, de subalterna e não de filha. Hélio estava me explicando os trâmites iniciais do inventário. Como você sabe, Rogério não deixou um testamento atualizado nos últimos 5 anos, o que nos remete à divisão legal padrão. A menos, claro, que entremos em um acordo amigável. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Mãe, hoje? Minha voz saiu embargada, trêmula. Acabamos de enterrar o pai. Não podemos esperar a missa de 7º dia? Não podemos ter um momento de respeito? Respeito não paga as contas dessa casa, Camila. E o luto não suspende a realidade. Ela cortou, tomando um gole generoso do vinho. Eu fui a esposa dele por 3 décadas. Eu suportei as ausências dele, as viagens, as longas noites naquele escritório. Maldito! Eu construí a imagem social que permitiu que ele tivesse sucesso. Agora, eu quero o que é meu por direito. Eu não vou viver de migalhas ou mesadas administradas por você ou por qualquer outro sócio. Doutor, Hélio limpou a garganta, visivelmente constrangido. Ele abriu a pasta e retirou alguns documentos, colocando-os sobre a mesa com a delicadeza de quem manuseia explosivos. Camila, sua mãe tem uma proposta, começou Hélio, evitando me olhar nos olhos. Ela deseja ficar com a totalidade dos bens imóveis, incluindo esta casa e a casa de praia em Guaratuba. Além disso, ela quer a titularidade integral das ações do escritório, Mendes em Associados, assumindo o controle administrativo e financeiro. Em troca, interrompeu Vera, inclinando-se para a frente, seus olhos brilhando com uma ganância que ela nem tentava mais disfarçar. Você fica livre. Você é jovem, tem talento. Dizem que puxou ao seu pai. Pode montar seu próprio escritório, começar do zero, fazer seu próprio nome. Eu não quero você palpitando na minha gestão. Eu vou vender a parte societária majoritária para um grupo de investidores de São Paulo que já demonstrou interesse. Quero liquidar o patrimônio e viver minha vida em paz, talvez na Europa. Fiquei estática, processando as palavras. Ela queria vender o escritório. O escritório que meu pai construiu tijolo por tijolo, processo por processo. O lugar onde eu cresci brincando de carimbar papéis, onde fiz meu estágio, onde atendi meu primeiro cliente. Ela queria transformar o legado de uma vida inteira de trabalho ético em dinheiro rápido para gastar em boutiques em Paris ou Milão. E as dívidas? Perguntei. Uma súbita clareza mental
atravessando a névoa do meu luto. Lembrei-me vagamente de meu pai comentando sobre alguns investimentos arriscados e expansões recentes, além de processos trabalhistas antigos que ele assumira ao comprar uma carteira de outro escritório falido. Vera riu, um som seco e desprovido de humor. Ah, minha querida, eu fico com os ativos, as dívidas pessoais do seu pai, aquelas vinculadas ao CPF dele e aos erros que ele cometeu. Bem, o seguro de vida deve cobrir uma parte. O restante, infelizmente, recai sobre o espólio. Mas como eu ficarei com os bens físicos e a marca jurídica, a parte podre, as pendências fiscais e os passivos ocultos que o Hélio mencionou, eu estou disposta a deixar isso com você, como administradora do espólio residual. Em troca, você assina a cessão total dos direitos sobre os imóveis e a marca agora. Você fica com o nome Mendes para limpar, e eu fico com o lucro que esse nome gerou. É justo, não é? Eu dei minha juventude a ele. Você tem a vida toda para recuperar. Olhei para o Dr. Hélio. Ele estava pálido, suando frio. Ele sabia que aquilo era imoral, talvez até ilegal, dependendo de como fosse estruturado. Mas ele estava de mãos atadas, provavelmente coagido por alguma alavancagem que minha mãe tinha sobre ele. Foi naquele momento, observando a arrogância estampada no rosto da minha mãe, a certeza absoluta que ela tinha de que eu era uma garotinha fraca e sentimental, que algo mudou dentro de mim. A tristeza deu lugar a uma fúria gelada, calculista. Eu me lembrei de uma conversa que tive com meu pai, semanas antes de ele morrer. Estávamos analisando contratos complexos de fusão. Ele me disse: Camila, o diabo mora nos detalhes. As pessoas gananciosas só leem os números grandes no topo da página. Elas nunca leem as cláusulas de contingência no menu de rodapé. Minha mãe estava vendo os números grandes, o valor da mansão, a avaliação de mercado da marca do escritório. Ela não sabia, ela não poderia saber, porque nunca se interessou pelo trabalho do meu pai, sobre a realidade estrutural da empresa nos últimos 6 meses. Ela não sabia sobre a reestruturação societária que meu pai havia feito em segredo para proteger o patrimônio de um processo gigante que corria em segredo de justiça. Respirei fundo, baixei a cabeça como a filha derrotada que ela esperava que eu fosse. Tudo bem, mãe, eu disse, minha voz soando pequena e quebrada. Eu não tenho forças para brigar. Fique com a casa, fique com o escritório, fique com tudo. Eu só quero paz. O sorriso de Vera se alargou, triunfante. Ela empurrou a papelada na minha direção e me estendeu uma caneta Montblanc dourada. Sabia que você seria razoável, querida. Assine aqui, aqui e aqui. Peguei a caneta. Minha mão tremia, mas não de medo. Tremia de antecipação. Eu estava prestes a assinar minha sentença de aparente pobreza, entregando milhões de reais para a mulher que me desprezava. Mas, ao mesmo tempo, eu estava puxando o pino de uma granada que ela só perceberia que estava segurando quando fosse tarde demais. Assinei. O som da ponta da caneta riscando o papel parecia um trovão no silêncio. Da biblioteca. Os dias que se seguiram à minha assinatura naquele maldito acordo extrajudicial foram marcados por uma neblina fria e constante, tanto nas ruas úmidas de Curitiba quanto dentro da minha alma. A mudança da mansão no Batel para um apartamento kitnet no centro, um imóvel antigo e mal conservado que eu herdara de uma tia-avó distante e que estava fora do radar da cobiça de minha mãe, foi um exercício de humildade forçada. Lembro-me vividamente da tarde em que fechei minha última mala. O som do zíper ecoou no quarto vazio como um grito abafado. Vera não estava em casa para ver minha partida. Ela havia saído para um brunch de celebração com suas amigas da sociedade no graciosa Country Club, provavelmente brindando a sua nova fase de viúva rica e desimpedida. Deixei as chaves do carro importado, que agora pertencia a ela, sobre o aparador de mármore do BC hall de entrada, ao lado de um vaso de orquídeas brancas que pareciam zombar da minha desgraça com sua perfeição artificial. Chamei um aplicativo de transporte e, enquanto o motorista de um sedã popular colocava minhas poucas caixas no porta-malas, olhei para trás uma única vez. A casa imponente, com suas colunas neoclássicas e janelas amplas, parecia agora um monstro de pedra que havia engolido meu pai e cuspido os restos da nossa
Família. A adaptação à nova realidade foi brutal. O apartamento no 10º andar tinha um isolamento acústico inexistente. Eu adormecia e acordava ao som dos ônibus biarticulados, freando na avenida lá embaixo e das sirenes ocasionais que cortavam a madrugada. O aquecimento central era um luxo do passado. Agora, minhas noites eram passadas sob 3 camadas de cobertores de lã, com uma bolsa de água quente nos pés, tentando ignorar a umidade, que desenhava mapas de mofo no teto do banheiro. Mas o frio físico era suportável. O que doía, o que realmente queimava como ácido nas minhas veias, era o silêncio do meu telefone. Os amigos da família, aqueles que frequentavam nossos jantares e bebiam do nosso vinho, desapareceram assim que a notícia de que eu havia aberto mão de tudo circulou. Para a elite curitibana, a pobreza, ou a aparência dela, é uma doença contagiosa. Eu havia me tornado uma pária, a filha tola que não soube brigar pelo que era seu. No entanto, havia um método na minha aparente loucura, uma estratégia silenciosa que eu cultivava nas madrugadas insones, iluminada apenas pela luz azul da tela do meu notebook velho. Enquanto Vera desfilava com roupas de grife e reformava a casa de praia em Guaratuba, eu mergulhava nos arquivos digitais que havia copiado do servidor do escritório antes de meu acesso ser revogado. Eu passava horas analisando balanços, contratos sociais antigos e, principalmente, as cláusulas de garantia das dívidas que eu havia assumido. Meu pai, em sua sabedoria paranoica de advogado experiente, havia estruturado a empresa de uma forma que poucos entendiam. Ele chamava isso de mecanismo de segurança. Era complexo, envolvia holdings patrimoniais e garantias cruzadas, algo que o Dr. Hélio, com sua visão superficial e preguiçosa, certamente não havia se dado ao trabalho de explicar detalhadamente para minha mãe. Hélio via o valor de mercado, meu pai via a engenharia jurídica. Cerca de 3 meses após o funeral, o inverno curitibano mostrava suas garras com força total. Eu estava no meu escritório improvisado, uma mesa bamba na sala da kitnet, cercada por pilhas de processos trabalhistas antigos e execuções fiscais que compunham a parte podre da herança. Quando meu celular tocou, o nome Manha brilhou na tela, uma ironia cruel para a mulher que agia como minha algoz. Respirei fundo, deixei tocar 3 vezes para controlar o tremor na voz e atendi. Camila! A voz dela soava cristalina, sem ruídos de fundo, provavelmente ligando do conforto silencioso de seu carro blindado. Espero que não esteja ocupada com seja lá o que você está fazendo para sobreviver. Preciso que você venha ao escritório amanhã às 10. Olá para você também, mãe. Estou bem, obrigada por perguntar. Respondi, mantendo o tom neutro, quase submisso. Do que se trata? Não seja cínica. Não combina com você. Os investidores de São Paulo, o Grupo Vanguarda, estão na cidade. Eles querem finalizar a due diligence para a compra da marca Mendes em Associados e do prédio sede. Aparentemente, há uma pendência burocrática e uma assinatura sua referente àquelas dívidas velhas que você assumiu. O Dr. Hélio disse que é pro forma, apenas para garantir que os passivos não respinguem na nova gestão. Senti um sorriso involuntário se formar nos meus lábios. A isca foi mordida. Claro, estarei lá. Mas, mãe, tem certeza de que quer vender agora? O mercado imobiliário está instável. Joguei a frase casualmente, apenas para testar a ansiedade dela. Camila, poupe-me dos seus conselhos financeiros fracassados. Você mora num cubículo no centro. Eu estou prestes a fechar um negócio de 12 milhões de reais. Quem você acha que entende de mercado aqui? Esteja lá às 10. E, por favor, vista-se adequadamente. Não quero que pensem que a filha do Rogério virou uma mendiga. Ela desligou sem esperar resposta. Olhei para o telefone mudo e senti uma onda de adrenalina. 12 milhões. Esse era o preço que ela havia colocado na obra da vida do meu pai. Ela já estava gastando esse dinheiro mentalmente, talvez até fisicamente, usando créditos e adiantamentos. Eu sabia que ela havia comprado um apartamento em Miami na planta semana passada. Os corretores de imóveis de luxo adoram fofocar. Na manhã seguinte, vesti meu melhor terno, um conjunto de alfaiataria cinza chumbo que sobrevivera ao expurgo,
impecavelmente passado. Prendi o cabelo num coque baixo. Coloquei óculos de grau que me davam um ar severo e intelectual e peguei um táxi até o prédio do escritório, no centro cívico. Ao entrar no saguão de mármore e vidro, senti o cheiro familiar de café fresco e cera de polimento. O cheiro da minha infância. A recepcionista, uma senhora chamada Dona Cleide, que trabalhava com meu pai há 20 anos, me olhou com olhos marejados. Ela sabia. Ela via a injustiça. Bom dia, Dona Cleide. Cumprimentei, sorrindo tristemente. Bom dia, menina Camila. Ela sussurrou, segurando minha mão por um segundo a mais do que o necessário. Eles estão na sala de reuniões principal. Força, minha filha. Entrei na sala de reuniões como quem entra em um tribunal para o veredicto final. A mesa oval gigante estava ocupada. De um lado, minha mãe, radiante em um vestido vermelho sangue que gritava poder, e o doutor Hélio, e que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 3 meses, com olheiras profundas e uma postura curvada. Do outro lado, 3 homens de terno impecável, com a postura agressiva típica dos executivos da Faria Lima, acompanhados de seus próprios advogados. Eram os compradores. Atrasada 2 minutos, disparou Vera, sem me olhar, focada em assinar uma pilha de papéis. O trânsito estava difícil, mãe. Desculpem. Sentei-me na cadeira da ponta, a mais distante dela. Um dos advogados dos investidores, um homem calvo com óculos de aros grossos, pigarreou e me estendeu um documento. Tira, Camila, bom dia. Sou o Dr. Almeida, representante do Grupo Vanguarda. Como sua mãe explicou, estamos finalizando a aquisição dos ativos imobiliários e da marca. No entanto, sua mãe nos garantiu que a senhora assumiu integralmente o passivo circulante e as dívidas trabalhistas antigas da gestão anterior. Precisamos apenas que a senhora assine esta declaração de responsabilidade exclusiva, isentando o imóvel e a marca de qualquer execução futura. É uma garantia padrão para blindar o patrimônio que estamos adquirindo. Li o documento lentamente. Era exatamente o que eu esperava. Eles queriam ter certeza de que, se as dívidas que eu assumi explodissem, os estilhaços não atingiriam o prédio ou o dinheiro da venda. Eles queriam isolar o câncer financeiro em mim, deixando a carne saudável para eles e para minha mãe. Entendo, disse, colocando o papel sobre a mesa. Então, se eu assinar isso, minha mãe recebe os 12 milhões limpos. O escritório passa para vocês, e eu fico com as dívidas e a responsabilidade de pagá-las com meus próprios recursos, correto? Exatamente, disse Vera, impaciente, tamborilando as unhas, manicuradas na mesa de vidro. Esse foi o acordo no funeral, Camila. Você quis pagar de mártir. Agora arque com isso. Assine logo para podermos ir almoçar. Tenho uma reserva no Porcini. Olhei para o doutor Hélio. Ele estava suando, limpando a testa com um lenço de pano. Ele sabia que havia algo errado, mas não conseguia identificar o quê. A ganância de Vera o havia cegado também, ou talvez o medo de perder a comissão gorda que ela prometera. Peguei minha caneta da bolsa. Não a Montblanc que usei no funeral, mas uma caneta esferográfica simples, azul. Antes de assinar, Dr. Almeida. Comecei. Minha voz firme, projetada como meu pai me ensinara para sustentações orais. Os senhores verificaram a cláusula 4A, parágrafo único, do Estatuto Social Original da Mendes em Associados, registrado na Junta Comercial em 1998. E, mais importante, os senhores leram a averbação feita na matrícula do imóvel sede há 6 meses, quando meu pai renegociou o passivo tributário federal. O silêncio caiu sobre a sala como uma bigorna. O doutor Almeida franziu a testa e olhou para o doutor Hélio. Hélio ficou branco como papel. Vera parou de tamborilar os dedos. Do que você está falando, garota? Vera sibilou. O imóvel está limpo. O Hélio tirou todas as certidões. As certidões de débito estão limpas, mãe. Expliquei calmamente, sentindo meu coração bater forte, mas mantendo a face impassível. Mas a natureza da garantia é outra história. Vejam bem, eu assumi as dívidas, sim, mas as dívidas que eu assumi, especificamente o parcelamento fiscal federal de longo prazo que meu pai fez, possuem uma garantia real atrelada. E essa garantia não é o meu nome,
nem o meu apartamento caindo aos pedaços. Abri minha pasta e retirei uma única folha de papel, uma cópia autenticada da escritura de garantia hipotecária, com cláusula de inalienabilidade. A garantia da dívida que eu ganhei de presente é este prédio onde estamos sentados. E, segundo o contrato que meu pai assinou com a União, qualquer tentativa de venda, transferência ou alienação do imóvel sem a quitação integral da dívida, que hoje soma cerca de 15 milhões de reais com juros e multas, acarreta o vencimento antecipado de todo o montante. Olhei nos olhos do Dr. Almeida, depois nos olhos aterrorizados da minha mãe. Em outras palavras, senhores, se minha mãe vender este prédio para vocês hoje, a dívida de 15 milhões que eu administro vence amanhã. E como o prédio é a garantia, bem, a Receita Federal vai leiloá-lo antes que vocês consigam trocar a placa da fachada. A menos, é claro, que alguém pague os 15 milhões à vista. Vera se levantou tão bruscamente que sua cadeira caiu para trás com um estrondo. Você está mentindo. Hélio, diga que ela está mentindo. Mas Hélio não conseguia falar. Ele estava folheando freneticamente os papéis que eu havia colocado na mesa, suas mãos tremendo tanto que ele rasgou uma das folhas. Eu não sabia. Hélio balbuciou, a voz sumindo. Rogério deve ter feito essa averbação direto no registro de imóveis, sem passar pelo jurídico interno. Eu apenas olhei as certidões negativas de protesto. Você foi incompetente, Hélio. Cortei, fria. E você, mãe, foi gananciosa. Você quis os ativos e me deu os passivos. O problema é que, neste caso específico, o ativo é o refém do passivo. Os investidores de São Paulo começaram a recolher seus pertences. O Dr. Almeida fechou sua pasta com um estalo seco. Dona Vera, Dr. Hélio, parece que houve uma falha grave de due diligence aqui. Nós não compramos imóveis com um gravame federal e risco de execução imediata. O negócio está desfeito. E nós vamos cobrar a multa contratual por quebra de pré-acordo. Esperem! Vera gritou, desesperada, correndo até a porta para bloquear a saída dos homens. Nós podemos resolver. Camila, sua ingrata, desfaça isso. Pague essa dívida. Eu permaneci sentada, observando o teatro. Para esmoronar. Eu não tenho dinheiro, mãe. Lembra? Você ficou com tudo. Eu sou apenas a administradora da dívida. E como administradora, eu informo que não tenho liquidez para quitar 15 milhões. O prédio vai para leilão judicial. A não ser... Deixei a frase no ar, suspensa, esperando o momento exato para dar o cheque-mate. O momento em que ela perceberia que não tinha mais nada, exceto o que eu decidisse lhe dar. O som da porta, maciça de madeira de lei batendo atrás do último advogado do Grupo Vanguarda, ecoou pela sala de reuniões como um tiro de misericórdia. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela respiração ofegante de minha mãe e pelo som patético de Hélio, tentando recolher os papéis espalhados pela mesa, suas mãos tremendo tanto que ele derrubou a garrafa de água mineral sobre o contrato de compra e venda não assinado. A água se espalhou lentamente pelo vidro, encharcando as cláusulas que, minutos antes, valiam milhões. Era uma metáfora perfeita para o império de areia que Vera tentara construir sobre o túmulo do meu pai, dissolvido, frio e arruinado. Você tem ideia do que acabou de fazer, sua insolente? Vera gritou, sua voz perdendo toda a elegância polida que ela ostentava em sociedade. O rosto, antes impecável, agora estava contorcido numa máscara de ódio, a maquiagem começando a craquelar nos cantos dos olhos. Você acabou de me custar 12 milhões de reais. Eu já tinha dado o sinal no apartamento em Miami. Eles vão me processar por má-fé. Permaneci sentada, cruzando as pernas com a calma de quem segura um Royal Flush numa mesa onde todos os outros jogadores estão blefando com pares de 2. Ajeitei meus óculos e olhei para o centro cívico através da janela panorâmica. A chuva havia parado e um raio de sol tímido rompia as nuvens cinzentas de Curitiba, iluminando o prédio do Tribunal de Justiça ao longe. Correção, mãe. Eu acabei de te salvar de uma fraude federal, respondi, minha voz baixa e firme, contrastando com a histeria dela. Se você tivesse vendido esse prédio, a Receita teria executado a dívida amanhã.
O prédio iria a leilão, seria arrematado por metade do preço, e você ainda ficaria devendo o resto, pois assinou como fiadora solidária nos contratos antigos que nem se deu ao trabalho de ler. Você não perderia apenas os 12 milhões, você perderia a casa do Batel, a casa de Guaratuba e até aquele apartamento em Miami antes mesmo de pegar as chaves. Hélio, que parecia ter encolhido dentro do terno caro, finalmente encontrou a voz. Vera, a Camila tem razão. Se a cláusula de inalienabilidade for ativada, o vencimento antecipado engole todo o patrimônio. Nós estamos presos. O prédio é invendável enquanto a dívida existir. Vera desabou na cadeira, como se suas pernas tivessem perdido a força. Ela olhou para Hélio com desprezo, depois para mim, com um misto de medo e incredulidade. Pela primeira vez na vida, ela me via, não como a filha obediente, não como a sombra do pai, mas como a advogada que Rogério Mendes formou. E agora? Ela sussurrou, as mãos cobrindo o rosto. O que eu faço? Eu não tenho liquidez para pagar 15 milhões. Eu gastei tudo o que tinha em reservas para reformar a casa e em outras coisas. Eu preciso vender esse escritório. Você não pode vender, eu disse, levantando-me e caminhando até a cabeceira da mesa, onde meu pai costumava se sentar. Apoiei as mãos no espaldar da cadeira de couro, sentindo a textura familiar. Mas você pode transferir a gestão. O quê? Ela levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Eu tenho uma proposta, mãe. Uma única proposta. Pegue ou largue. Tirei da minha pasta um novo contrato, que eu havia redigido naquelas noites frias na minha kitnet, aquecida apenas pela chama da vingança e pelo café barato. Deslizei o documento pela mesa molhada até ela. Eu compro sua parte na sociedade e a titularidade deste imóvel. Vera pegou o papel, os olhos varrendo as linhas com avidez. Por quanto? 10 milhões? 8? Eu aceito 8 se for à vista. Deixei escapar uma risada curta e seca. Leia a cláusula 3, mãe. O valor da transação é simbólico. R$1. Você está louca, ela gritou, jogando o papel longe. Isso é um roubo. Eu nunca vou assinar isso. É meu patrimônio. É um passivo tóxico, mãe, repliquei, endurecendo o tom. Entenda sua posição. Você tem um prédio que vale 12 milhões, mas que garante uma dívida de 15. Matematicamente, você tem menos 3 milhões de patrimônio aqui. Se você não me passar o prédio, eu, como administradora da dívida, vou parar de pagar as parcelas do refinanciamento amanhã. Não tenho dinheiro, lembra? Fique com tudo, exceto as dívidas, você disse. Pois bem, se eu não pago, a Receita executa a garantia. Você perde o prédio de qualquer jeito e ainda fica com o nome sujo na praça, respondendo a processos criminais por gestão temerária. A escolha é sua. Perder tudo humilhada num leilão público ou sair daqui com a dignidade intacta e a casa do Batel livre. O silêncio voltou a reinar, pesado e sufocante. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede, contando os segundos da derrota dela. Vera olhou para Hélio em busca de salvação, mas o advogado apenas baixou a cabeça, derrotado. Ele sabia que eu tinha cercado todas as saídas. Meu pai me ensinou que o melhor acordo é aquele em que o adversário não tem outra escolha a não ser dizer sim. E como eu vou viver? A voz dela era um fio trêmulo. As contas do Batel, o clube, as viagens. Você vai viver de acordo com a realidade, respondi, implacável. No contrato, estipulei uma pensão vitalícia de R$5.000 mensais, corrigidos pela inflação. É mais do que a maioria das famílias brasileiras têm para sobreviver. Se quiser mais, sugiro que venda as bolsas, as joias ou a casa de praia. Ou que, pela primeira vez na vida, arranje um emprego. Vera chorou. Não foi um choro teatral como no funeral, mas um choro feio, soluçante, de quem vê o mundo desmoronar. Ela pegou a caneta que Hélio lhe ofereceu, a mão tremendo violentamente, e assinou. Assinou a devolução do legado do meu pai para as mãos certas. Assinou sua própria sentença de irrelevância. Quando saí do prédio naquele dia, o ar parecia mais limpo. O cheiro de chuva e asfalto molhado nunca foi tão doce. 1 ano depois, o escritório, Mendes Advocacia, pulsava com uma energia nova.
As paredes, antes pintadas num bege monótono escolhido por Vera, agora ostentavam um tom moderno de azul marinho e cinza. A equipe havia dobrado de tamanho. Contratei jovens advogados talentosos, muitos vindos de origens humildes, como a que eu fui forçada a viver por aqueles meses, dando-lhes a oportunidade que meu pai sempre defendeu. Eu estava na minha sala, a antiga sala dele, agora minha, revisando os lucros trimestrais. Havíamos quitado uma parte significativa da dívida fiscal graças a uma renegociação agressiva que liderei e ao sucesso de 3 grandes causas corporativas que vencemos. O prédio estava seguro. O legado estava salvo. Meu telefone tocou. Era Dona Cleide, na recepção. Todrati Camila, sua mãe está aqui. Ela disse que precisa falar com você. É sobre o adiantamento da pensão. Diz que a conta de luz da casa do Batel veio muito alta. Suspirei, girando a cadeira para olhar a cidade lá fora. Curitiba continuava a mesma, fria e bela, indiferente aos dramas humanos. Diga a ela que estou em reunião, Cleide. E lembre-a de que o depósito é feito apenas no dia 5, sem exceções. Se ela estiver com dificuldades, sugira que ela alugue os quartos vagos da mansão. Ouvi dizer que o Airbnb está em alta. Desliguei o telefone e olhei para o retrato do meu pai sobre a mesa. Ele estava sorrindo naquela foto, tirada num churrasco de domingo, com um copo de cerveja na mão e os olhos brilhando de orgulho. Eu toquei o vidro frio do porta-retrato. Eu consegui, pai. Sussurrei para a sala. Vazia. A casa caiu, mas nós ficamos de pé. E o escritório... Bem, o escritório agora é só nosso, exceto as dívidas, claro. Mas essas eu pago com prazer, porque cada centavo é o preço da minha liberdade. Peguei minha bolsa e saí da sala, cumprimentando os estagiários pelo corredor. Eu tinha uma audiência importante no Fórum Cível e, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava apenas sobrevivendo ao luto ou à ganância alheia. Eu estava vivendo. Eu era Camila Mendes, advogada, filha de Rogério e dona do meu próprio destino. Minha mãe quis levar tudo depois do funeral, mas no fim, ela levou apenas o que a sua ganância podia carregar, o peso do vazio. E eu fiquei com a verdade. E a verdade, como aprendi nos tribunais e na vida, é o único patrimônio que ninguém pode tomar de você. Espero que essa história tenha mostrado que a justiça pode tardar, mas nunca falha, especialmente quando sabemos ler as letras miúdas da vida. Se você gostou dessa reviravolta e da vingança inteligente da Camila, deixe seu like agora mesmo. Comente aqui embaixo. O mundo dá voltas, se você acha que a mãe teve o que mereceu. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima.